Nosso querido vereador Gessé Sangalli. Bom, obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que participo do Pampa Debates. Mas já vai receber a plaquinha de ativo fixo. Vou ficar muito feliz, muito lisonjeado. Na verdade, eu acompanho muito quando vem a deputada Dani Ortiz, que é a minha deputada do Cidadania, que foi quem me deu a oportunidade de concorrer aqui em Porto Alegre, e eu que vim de vereador de Viamão para Porto Alegre e precisava de um local onde me assentar, e o Cidadania me acolheu. E agora estou aqui na cidade de Porto Alegre, junto da Câmara de Vereadores, na condição de presidente da Comissão de Saúde, e a gente faz algumas vistorias na rede pública e conveniada aqui da cidade de Porto Alegre. A gente consegue observar algumas deficiências, mas também muito é o aumento da demanda. Até no início, quando a gente fazia aquelas críticas por perceber algum tipo de deficiência na infraestrutura do município, realmente era por uma deficiência de gestão, uma questão administrativa, mas observando o esforço dos trabalhadores da área da saúde, principalmente naquela que a gente tem condições de fazer a observação, que é os prontos atendimentos que são conveniados com o município, que não são todos que são, a gente percebe que não é por falta de esforço, mas a demanda está muito grande. Recentemente a gente teve no Pax, onde quase não tem mais condição de expandir o atendimento, os funcionários estão exaustos. A gente consegue perceber também que é uma bola de neve que vai se somando, ao mesmo tempo que aumenta a demanda, aumenta o tempo de espera para o atendimento, que gera insatisfação por parte das pessoas que estão buscando atendimento, que gera uma sobrecarga sobre os trabalhadores, que gera uma revolta da população sobre os funcionários, mas a gente acaba percebendo que não é os funcionários que estão deixando de fazer o atendimento, mas é que o sistema como um todo está chegando no limite de colapso. E a gente percebe, às vezes, olhando que o médico está na nossa frente, a gente quer imputar a alguém a responsabilidade por aquilo, acaba xingando o enfermeiro, o médico, o diretor responsável. É louco, tem que ser xingados que não estão trabalhando. Mas na prática estão trabalhando, tem que ser tecidos. Acaba sendo o sistema que está colapsado. Até a gente fez algumas indicações para o prefeito de Porto Alegre, pedindo que aqueles servidores que são da área da saúde, que estão em desvio de função, sejam convocados para voltar a atuar na área fim, que é agora a guerra pela qual nós estamos passando, que é o enfrentamento ao coronavírus. E seria isso, então. Aí vem um absurdo, porque o Exército foi sensível, o general Valério Stumpf Trindade, general Edson Pujol, comandante militar do Sul, comandante do Exército, sensível, está no hospital de campanha em Porto Alegre. O hospital de campanha está instalado há 3 ou 4 dias e não tem gente para trabalhar, mas convenhamos, isso é lamentável. E por que no Rio Grande do Sul não está acontecendo isso? Mas é o 5º estado que mais vacinou. Mas está só com a vacina do governo federal. Sim, mas é o 5º estado que mais vacinou. Mas eu posso fazer uma intervenção sobre isso, se possível. Nós, recentemente, o prefeito Mello encaminhou para a Câmara de Porto Alegre uma solicitação para pedir autorização da Câmara para a compra de vacinas pelo município, através de um consórcio de prefeituras e governadores que estavam sendo feitas. E uma das preocupações, inclusive, foi motivo de veto do governo federal, foi de retirar essas vacinas do Plano Nacional de Imunização. Então, a alternativa encontrada pelos prefeitos foi comprar vacinas que não fazem parte do Plano Nacional de Imunização, que hoje é a Coronavac e a AstraZeneca, e se contratou, então, está se fazendo a negociação com a Sputnik da Rússia. Então, a Câmara aprovou, não falta recurso por parte do município, mas tem que ter disponibilidade da compra. Então, esse é um aspecto que é bastante importante. Enquanto a gente não conseguir fornecedor para vender a vacina que já, diferente daquela que o governo federal já está fornecendo, porque ele está absorvendo todos que vêm, não adianta ter fundo, não adianta ter recursos, porque não tem como comprar, porque não tem quem o venda. E a questão da estruturação do sistema de saúde no Rio Grande do Sul, ele poderia ter se somado com mais força por parte do governo do estado. É uma opinião que eu tenho, né, até por conta dos recentes fechamentos que a economia tem sofrido em função do bandeiramento preto do governo do estado, me demonstra uma falta de capacidade do governador em fazer gestão na compra de insumos e contratação de pessoal para administrar aquelas pessoas que acabam evoluindo para a forma grave da doença. A gente se fala muito que 60% das pessoas no atual momento que evoluem para a necessidade de precisar de respirador acabam evoluindo para o óbito, mas o governador ele não tem a obrigação de salvar as pessoas, a obrigação dele é de não deixar que falte ferramentas e insumos para tentar salvar as pessoas que evoluem para a dificuldade respiratória grave. E nesse sentido eu ouço muito... E não deixar quebrar a economia, paralelamente a isso. Paralelamente a isso, não deixar quebrar a economia, que é o que ajuda a sustentar inclusive o sistema. A gente percebe que o governador entrou na narrativa de tentar culpar o comércio
pelo agravamento da pandemia no estado do Rio Grande do Sul, que eu não entendo que seja verdade, porque durante os meses de dezembro, que embora tenha tido aumento da atividade comercial em função do Natal e Ano Novo, não teve um crescimento das infecções, mas no Carnaval, com as festividades de ordem cultural, acabaram crescendo e a gente está percebendo esse aumento aumento de pressão sobre o sistema de saúde. Mas o argumento que o governador usa é que todo o dinheiro que foi trazido para saúde por conta do governo federal foi utilizado em saúde. Entretanto, daquele dinheiro que veio a título de compensação de arrecadação, que diminuiu ao longo da pandemia, que poderia ter sido usado para estruturar a saúde, não foi utilizado para estruturar a saúde. E agora tem uma batalha de narrativas do governo federal, do governo estadual, de que o dinheiro que veio para a saúde foi usado na saúde. Mas uma analogia que eu gosto de fazer com relação a isso é mais ou menos um trabalhador que tem um filho que está passando fome em casa e o pai fala para o filho, tu está com fome, mas todo o dinheiro que eu pude gastar do Vale Alimentação foi gasto para pagar a comida. Foi R$200 que veio de Vale Alimentação, eu gastei R$200 de Vale Alimentação, mas cabia a discricionariedade do pai gastar o resto do dinheiro que ele ganha com o salário para comprar comida para alimentar a sua família. É mais ou menos a mesma analogia que a gente faz com relação ao governador. Todo o dinheiro que veio para fazer o pagamento do custeio da saúde no Estado foi utilizado para pagamento do custeio da saúde no Estado. Mas todo aquele outro recurso que veio para ajudar tanto na folha de pagamento quanto em outras demandas foi utilizado para outras demandas e não para a saúde. Então, embora o governador não possa ser processado por improbidade, eu acho que ele foi um irresponsável por não ter usado o dinheiro que veio do governo federal para estruturar a saúde, até porque grande parte do discurso dele é de preocupação com a vida. Então, ele poderia demonstrar com atitudes a preocupação que ele tem com a vida. É lamentável. Olha aqui, ó. Senhor Paulo, é que o Brasil é de poucos, não é do povo, está dizendo Nelci Simon. É de poucos o Brasil? Sim, é bem de poucos, na verdade. Existem algumas elites, próprio governamentais, sindicais, que acabam exigindo para si direitos que a maior parte da população acaba não tendo. E essa é uma discussão que tem aparecido muito, inclusive, na Câmara de Vereadores, que é aquelas reivindicações sindicais sobre a preferência da vacina. Já vi a apresentação de projeto para vacinar professor, policial, guarda municipal, mas parece que não se leva em consideração as estatísticas que demonstram que as pessoas mais idosas são as que têm mais chance de evoluir para um caso mais severo da doença, ocupando inclusive os respiradores. Então, quando a gente vê algumas categorias que são organizadas através de sindicatos no município, mas no Brasil como um todo, dizendo que não voltarão a trabalhar por conta de não ter sido imunizado, eu fico pensando, por que um professor de 30 anos, saudável, merece ser vacinado antes do que uma senhora de 74 que está aguardando na fila? Qual é que é a chance desse professor de 30 anos evoluir para um caso grave da doença? É óbvio que todas as pessoas merecem ser vacinadas, mas nós precisamos ter responsabilidade de usar o argumento que a própria esquerda utilizou, que era o de utilizar as ciências e estatísticas em favor da racionalização dos recursos públicos, no caso, investindo em pesquisas, e agora seria no investimento racional daqueles poucos recursos que nós temos. Acredito eu que as pessoas portadoras de comorbidades e idosos em idade avançada, que são os que evoluem mais para casos graves, ocupam mais UTIs e os que fazem jus a receber essa vacina na frente. Eu me oponho a essa manifestação sindical de categorias do funcionalismo que exigem para si para poderem voltar a trabalhar, sendo que não tiveram em nenhum momento... Mas antes não ia à escola porque a escola não estava preparada para recebê-los. Prepararam as escolas. Agora não vão nas escolas porque não tem vacina. E o Brasil aí sempre vai ter uma justificativa. Sim, e o Brasil foi o país que mais tempo permaneceu com as escolas fechadas, né? E a própria Inglaterra, que participou da Segunda Guerra Mundial, um dos países mais preocupados com a reabertura responsável das escolas, primeiro porque já está comprovado, qualquer pesquisa que a pessoa que estiver assistindo em casa queira buscar na internet vai comprovar, vai dizer que as crianças não são vetor de transmissão de doença e muitas vezes essa criança em casa vai ter mais condições de se proteger contra a disseminação do vírus do que ficar em casa jogando futebol na quadra da rua, porque, sejamos sinceros, a quadra de esporte permanece aberta. Quadra, né? A boca de tráfego permanece funcionando. Então, é pior ainda. Esses locais continuam acolhendo essas crianças. Então, se a preocupação é com a criança de fato, eu acho que a criança está mais segura no colégio do que solta na rua correndo risco de ser cooptada, inclusive, pelo tráfico. O problema é que quem é que determina que um serviço é essencial? É o governador
de dentro do Palácio. Não, quem determinou foi o governo federal. Sim, mas a questão a essencialidade vem do governo federal. Sim, mas daí, na minha opinião, todo o trabalho que provê o pão de um trabalhador, ele é essencial para aquela pessoa. Então, a gente está proibindo as pessoas de buscar o seu sustento, infelizmente, por conta de um decreto estadual, ou no caso de alguns municípios, por conta do prefeito, mas não é dada uma alternativa para que essa pessoa possa continuar se mantendo economicamente. A gente percebeu que no início do ano passado, no início da pandemia, teve os auxílios emergenciais por conta do governo federal, mas nesse momento, infelizmente, ainda não foi retomado e aquelas ações do governo federal para fazer o fomento da manutenção do emprego não estão permanecendo. Então, o governo estadual agora está fazendo novamente um fechamento, penalizando mais uma vez aqueles que não são culpados, porque nos empreendimentos em que eu visito, eu entro com máscara, sou obrigado a botar álcool gel, me higienizar e entrar com cuidado e seguindo um certo distanciamento. E as paradas de ônibus não têm isso, os ônibus não têm isso e não se fala sobre o transporte público como um todo, sendo que existem alternativas para aumentar o distanciamento social entre as pessoas que utilizam o transporte. Seria a possibilidade de utilizar aquela frota que hoje se encontra parada, de vans escolares que poderiam estar dando auxílio no distanciamento, que permitiria, ao mesmo tempo, desafogar a lotação dentro dos ônibus e dar uma nova alternativa de mobilidade para essas pessoas que precisam se deslocar. Mas, na minha opinião, da mesma maneira que o governo estadual acabou determinando que os empreendedores não poderiam trabalhar e para diminuir a circulação, deveria também abrir mão da cobrança dos impostos estaduais que permanecem sendo cobrados de todos os gaúchos. As questões, eu quero vereador muito elogiado aqui, o GC. Obrigado. Para quem vai o seu sorriso hoje? Hoje vai para minha namorada, Janine, que está acompanhando de casa. Já vi, sorriso para tudo. Para namorada é o primeiro. O debate hoje. Vereador Gessé Sangalli, seu ponto final. Bom, queria agradecer o convite e fazer um pedido aí para a classe política, que a classe política não tente demonstrar ser tão importante assim, proibindo que as empresas possam comprar a vacina para os seus funcionários, que possam vender na iniciativa privada, porque muitas vezes a gente observa que o político quer ser aquele que traz a vacina e acaba proibindo que a iniciativa privada possa negociar com outros fornecedores de maneira mais desburocratizada. E se isso fosse possível, muitas empresas poderiam vacinar os seus funcionários, poderiam vender essa vacina para aqueles que têm condições de pagar. E a importância disso não é algo para furar a fila, pelo contrário, se a pessoa pode pagar, tem condições de pagar, ela é um vetor a menos circulando na sociedade e tiraria ao mesmo tempo que permitiria a imunização dessa pessoa, diminuiria o risco de proliferação da doença, ainda desoneraria o SUS que tem que arcar com esses custos e todos aqueles outros custos que estão represados em função da pandemia de não atendimentos que vai surgir em função desse represamento de atendimentos aí no vem SUS. Confirmar aquela história, o Brasil é de poucos. Sim. Porque essa questão da vacina ser distribuída via Plano Nacional de Imunização é do governo federal para evitar esses privilégios. Né? De quem tem dinheiro pode tudo, e de quem não tem não pode nada e sempre está no fim da fila. Sim. Está na fila e está no fim da fila. Sim, mas esse é o problema. Sim, mas eu entendo que se o fornecedor é um outro. Se, por exemplo, agora os prefeitos estão fazendo contratos com a Sputnik, que não faz parte do Plano Nacional de Imunização. Se tiver outras não faz vacinas... porque não passou na Anvisa ainda. Mas se outros fornecedores não podem passou na Anvisa, vender... nem os prefeitos podem comprar. Mas, comprar pode, mas se pode eu usar. quiser me medicar com a Sputnik e eu tenho condições de pagar, por que eu não posso me medicar? Porque não passou na Anvisa. Mas o corpo é meu, eu não poderia ter o direito de escolher o que eu faço com o corpo? Então vamos romper com os processos legais todos. Vamos, mas o que aconteceu recentemente em Porto Alegre foi a proibição daquele dito tratamento precoce, que eu não tenho conhecimento técnico para defender ele ou punir ele, mas eu acho que a liberdade do médico em fazer a receita para o seu paciente com livre consentimento deveria ser universal. E nesse caso também, se existe um tratamento... Mas a hidroxicloroquina, a ivermectina, a azitromicina estão aprovadas pela Anvisa. Sim, não para para outros tratamentos. Sim, mas para outros tratamentos. A vacina Sputnik ainda não está. Nem entrou na Anvisa ainda. Mas se alguém quiser comprar, por que ela tem que ser proibida de comprar? Mas pode comprar qualquer remédio no mundo, então. Então vamos...
Mas qual é que é o Vamos problema? liberar Se geral. eu quiser me vacinar com a... Se eu sair daqui hoje e ir para a Rússia e comprar a vacina, eu posso. Então, se eu tenho Então, muito dinheiro, pode ir lá tomar vacina, eu posso. não tem problema. Por que a gente não pode importar e deixar que as pessoas que queiram pagar por ela possam utilizar? Porque ela não está aprovada pela Anvisa. Mas se eu for para Isso lá, é lei. eu posso usar. Se Entendeu? tu for para lá, pode usar. Então, mas por que... Porque lá tu não tá então, regido quem tem pela lei muito brasileira. dinheiro pode, quem tem pouco dinheiro não pode. Hein? Quem tem muito Bom, dinheiro pode, quem mas, tem pouco mas dinheiro não aí, pode. por exemplo, tem amigos meus que já se vacinaram com 40 anos de idade, 38, já estão vacinados nos Estados Unidos. Sim. O Cairoli mesmo, faz uma semana que mandou a foto dele se vacinando, o Dodge, a Fernanda, a esposa dele, se vacinando, e o Exército vacinando lá nos Estados Unidos. Um tomou a da Moderna e o outro tomou a da Johnson Johnson, que é uma dose só. Dose única. O cara tem dinheiro, está lá. Agora, aqui, eu também sou a favor do livre comércio, eu sou um liberal. Agora, se tem lei que tem que estar aprovada pela Anvisa para entrar aqui, tem que cumprir isso, não concorda, doutor Eduardo?